Oi, boa E aí, gente, noite, tudo bem? Hello, tudo bom? E aí, gente, tudo bem? tudo bem? Tudo certo? Gente, não sei se a minha luz tá boa, mas enfim, vambora. E aí, Vocês estão me ouvindo Carol, bem? Gabriel, O áudio tá bom? como vocês estão? Tá ótimo. Pra mim Que tá bom. Sim, ótimo aqui. tá tranquilo. Gente, essa cara péssima, Jesus. Ai, não tem como botar um filtro aqui, não? É isso que eu tava Eu olhando cheguei no já, entendeu? trabalho, Então, Gente, não eu cheguei no dá. trabalho, comprar um negócio no shopping, fui pra academia, jantei e tô aqui. Se alguém tá horrível, se alguém sou eu. A gente tenta, né? ai, gente, é muito Ai, eu corrido, mas, testando os filtros aqui. Ai, como é que sai desse filtro agora? Gente, socorro, não sei mexer em live. amiga, é a Daqui a primeira pouco, vez que eu tô fazendo isso na vida, então, assim, gente, me perdoem qualquer coisa. daqui a pouco aparece a orelha de gatinho pra vocês. É. Então vamos lá, né? Vamos iniciar nosso bate-papo de Bora. hoje. Fala aí, Gabriel, você que tá aí pelo Expresso. Bom, gente, hoje a gente queria fazer uma conversa um pouco diferente. Acho que é legal trocar uma ideia diferente. De vez em quando a gente só, às vezes só fala de política, fala de economia, fala de dinheiro, fala de Bitcoin, fala de por que o governo é ruim, não sei o quê, mas acho que é uma oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho sobre uma pauta mais de sociedade como um todo, né? Falar um pouquinho sobre um tema um pouco mais abstrato, por assim dizer, uma coisa um pouco mais humana, né? Sem número, sem conta, sem finanças, um negócio um pouco mais humanizado, por assim dizer, né? Acho que está acontecendo muita coisa, né? Tá rolando carnaval. Nesse ano aí tem o caso do Menil, que a gente vai comentar daqui a pouco. Ali tem primeiro lugar no Spotify Global. Enfim, acho que é muita coisa que está acontecendo em relação à mulher na sociedade, né? A questão da liberdade, como que esses três tópicos estão interligados. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de falar isso, trocar uma ideia sobre isso. Acho que sempre válido, assim, por ser um negócio diferente. Então, bom, vou bater o martelo aqui, vamos dar start no negócio. Quem é você, Carol? É bom se apresentar para o pessoal. Ah, então tá. Boa noite, pessoal. É, eu tô aqui representando, assim como a Letícia, né, a UJL e Elas, que é a bancada feminina da UJL, né? E depois, se ela quiser falar um pouquinho também sobre nosso trabalho lá nessa parte da bancada, né? Eu sou estudante de direito, não tem muita coisa, né? É, a gente tá na correria do dia a dia sempre, né? E, e aí, no tempinho que sobra, a gente tenta falar um pouco sobre a questão da mulher. A gente toca em temas polêmicos que nem feminismo liberal, né? Que é uma palavra que o pessoal tem medo no liberalismo, né? Então, a gente tá aí lutando por essa pauta, né? Às vezes o pessoal do meio liberal tem dificuldade de enxergar certo tipo de preconceito, mas a gente está tentando mostrar pro pessoal que pauta não tem ideologia, né? Então, é isso, a gente tá aí na luta. Bom, legal. Acho que é sempre válido. Acho que esse tópico aí é muito importante. Até porque se a gente parar para pensar, né, no meio, acho que nesse meio mais à direita do espectro político, né, de certa forma,
A gente vê muito mais uma participação do homem nessas coisas, né? Acho que até se pensar ao longo da história, né? Se você for fazer uma piada rápido que, além da Ayn Rand e da Hannah Arendt, quem mais vocês conhecem de autoras mulheres que estão, vamos dizer, do nosso lado do espectro político, né? Pouquíssimo, de cabeça, assim, sem estudar muito tópico. Acho que são essas duas que vêm na cabeça imediato, porque as duas eu já conheço, eu já li sobre, mas, assim, acho que o grosso das pessoas não conhece mais praticamente nenhuma. Então, acho que já é um indicativo de, pô, tem alguma coisa errada nessa história, né? De tanta gente ao longo de tanto tempo, tem existe um desequilíbrio tão extremo, né? Ou só tem homem autor e pouquíssimas mulheres autoras de temas e tópicos assim. Então eu acho que é sempre uma coisa interessante a gente levantar esse debate, né? A gente, vou até passar spoiler para o pessoal que está na live, a gente fez uma reunião prévia aqui, a gente fez um roteirinho de algumas coisas que a gente iria conversar. Acho que o primeiro tópico era o do mendigo, né? Provavelmente. Acho que é uma coisa que bastante polêmica, né? Então, só para dar um resumo, para quem não se lembra, algum tempo atrás, acho que coisa de 2 meses atrás, um mendigo, acho que em Brasília, não sei que cidade foi, mas também não faz muita diferença, foi flagrado fazendo sexo com uma moça dentro de um carro. O marido da moça flagrou a situação e, ao que tudo indica, a moça passava por alguns distúrbios psiquiátricos, então ela supostamente não estaria plena de suas capacidades mentais, então não teria discernimento para saber o que estava acontecendo de fato. Aí o marido dela viu a cena, separou, deu um sacode no mendigo, e aí o que aconteceu? O pessoal transformou o mendigo em celebridade, né? Tem gente chamando o cara para balada, para fazer propaganda de Bitcoin, de pirâmide financeira, levando o cara para dar rolê, enfim, tentando elevar o sujeito a uma posição de fama, enquanto que as pessoas que estão levando é quem estava de fato se beneficiando. E acho que levanta o questionamento, né? Pô, o cara abusou de uma mulher na rua, e tem gente achando graça, né? Tem gente achando que, pô, que da hora, eu vou chamar o cara para fazer uma propaganda aqui da minha empresa de investimento, vou chamar o cara para fazer numa balada para ganhar seguidor, né? Será que não tem alguma coisa errada acontecendo aí na nossa sociedade, né? Quando a gente está celebrando um mendigo que abusou de uma mulher, ao invés de a gente estar botando a mão na cabeça e falar, tipo, caralho, a vítima da história, que é ela, não é ele. Só que tá todo mundo olhando para ele e ninguém tá nem aí para ela, né? Então, vocês que são mulheres aí, agora eu quero ouvir de vocês, né? Então, cara, essa história realmente me chocou demais. Mas ao mesmo tempo que a gente fica surpresa, decepcionada, a gente não fica muito surpresa, né? Porque é um padrão que se repete. O que acontece é que eu já percebo isso desde a minha adolescência. O fato de um homem ter transado com uma mulher, ou perdeu a virgindade, ou pegou tantas mulheres na balada, enfim. Isso é motivo desse homem ser super aclamado pelos amigos e ser aplaudido, né? Enquanto isso, do outro lado da moeda, a gente tem que, se uma mulher fizer isso, ela é a piranha, ela é a puta, ela é enfim, safada. Então, assim, daí por diante, né? São adjetivos pejorativos e não passa disso. Então, assim, essa história do mendigo, ao mesmo tempo que foi chocante, foi uma coisa que isso já acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a gente nunca fala sobre isso, entendeu? E, assim, o que mais me incomoda nessas pessoas que não podem ouvir, principalmente no liberalismo, né? Acho que o liberalismo ele acaba sendo muito elitizado justamente por isso, porque querem muito falar sobre economia, filosofia e, enfim, mercado e pipipopopó, e não falam sobre essas pautas sociais que, inclusive, estão totalmente de acordo com os princípios liberais, entendeu? Quando a gente fala de movimento negro, de feminismo, de LGBT, a gente está falando sobre indivíduos, de qualquer forma. A diferença, o que nos difere da esquerda é justamente
porque a gente tem uma abordagem individualista, enquanto eles têm uma abordagem coletivista, né? Então, assim, o que me incomoda nessas pessoas que ficam, porque o feminismo, não pode ouvir a palavra feminismo, pronto, já fala feminismo do lado de um homem, já desmaia, já tem um piripaque, já pronto, porque vocês querem roubar os nossos direitos, porque vocês querem se sentir superiores que nós, e não é sobre isso definitivamente, né? Eu já vi um cara postar uma imagem de um discurso de ódio de uma mulher no Twitter dizendo que aquilo era feminismo, né? E eu falei, bom, vamos parar por aí. Primeiro que o feminismo, de um modo geral, ele quer igualdade de gênero, ele não quer superioridade do gênero feminino. Então vamos entender isso, né? Não vou nem entrar na pauta aqui das vertentes, que a gente pode deixar para o final da live, que a gente está falando mais desses aspectos machistas do nosso cotidiano. Mas assim, não pode falar esse termo perto do cara, que ele já fica incomodado, já fica na defensiva, né? Só que o ponto da questão não é sobre sair na rua com os peitos de fora, fazer alarde e isso e aquilo outro. O ponto é que nós mulheres hoje na sociedade, a gente não tem a liberdade que os homens têm. A liberdade prática que os homens têm. A gente tem medo de pegar o Uber sozinha, a gente tem medo de andar numa rua escura sozinha, a gente fica tensa ao passar por um grupo de homens na rua, porque todos param para olhar, para brincar, para fazer isso, aquilo, outro. Cara, eu com 12, 13 anos, indo para a escola, eu era assediada, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas assim, os caras brincavam comigo, era bom dia princesa, bom dia gostosa. E aí você traumatiza uma mulher para a vida inteira, cara. Porque uma menina de 12 anos ficar escutando esse tipo de coisa de cunho sexual indo para a escola, entendeu? E as pessoas não falam sobre isso. Então, por que a gente precisa falar sobre a luta das mulheres? Precisa falar sobre o feminismo, qualquer que seja a vertente. Porque nós estamos numa situação hoje que ainda não é a melhor das realidades. Evoluímos muito? Graças a Deus evoluímos muito, tá? Não estou negando isso, mas ainda precisamos evoluir culturalmente. Ainda estamos inseridos numa cultura machista, tá? Que inibe as mulheres de exercerem sua liberdade da mesma forma que o homem exerce. E assim, o que está em jogo é a nossa liberdade e a nossa dignidade. Essa mulher do mendigo, cara, ela estava numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Saiu na mídia que provavelmente aquilo tinha sido um surto psicológico. A mulher estava internada. E aí você vê as pessoas na internet aclamando e batendo palma pro cara, como se fosse uma coisa, caraca, salvou a vida de uma pessoa, né? Outro dia eu vi um post assim, com cara, esse mendigo aqui é que é realmente um herói. Aí era um mendigo que estava salvando uma mulher que estava como refém de um bandido. O mendigo se pôs na frente do bandido e salvou a mulher. Então o post falava, esse aqui é um herói. Não é esse aqui outro que simplesmente transou com uma mulher no meio de um surto psicológico. Agora, se ele sabia ou não sabia se estava num surto psicológico. Isso aí vai ser analisado, né, processualmente. A gente sabe disso. Na justiça. Agora sim, você bater palma porque o cara transou com uma mulher, o cara virar herói, sabe, assim, uma coisa que não faz sentido. É uma coisa que eu já estou acostumada, porque eu vejo isso desde a minha adolescência, mas que na nossa cabeça a gente não para raciocinar, cara, qual o sentido disso? Do outro lado, isso não acontece. Eu tenho várias histórias, gente, de amigos, de pessoas próximas, homens que vieram falar comigo, quando eu era adolescente, meu pai me levou numa casa de prostituição para perder a minha virgindade. Então, assim, e as mulheres, né, não podem nem levar o namorado para dentro de casa, na maioria das famílias tradicionais, né? Então, assim, a gente vê uma discrepância muito grande nesses aspectos culturais, entende? E aí eu vejo um bando de cara querer falar e falar e falar e, cara, não senta para ouvir. Eu vou te falar uma coisa, Gabriel e Carol. Eu não acredito, porque lugar de fala, só aquela pessoa pode falar sobre isso. Não é isso. Mas você ouvir uma pessoa que passa por uma situação que você não faz ideia do que é uma questão de humanidade, não é sobre política. Entendeu? Uma das minhas melhores amigas é negra. Tudo que acontece com relação a tipo, racismo, coisa do tipo, eu vou conversar com ela. Cara, eu não imagino como você se sente.
que ela é mulher e ainda é negra, né? Então, assim, eu gosto de mostrar para as pessoas que isso não é discurso de esquerda. Isso é você tratar com o indivíduo. Todos os indivíduos têm direito de viver a sua vida plenamente, sem preconceitos, com a sua liberdade garantida, com a sua dignidade garantida. Entende? Então, assim, é falar mais sobre pautas sociais e sobre esses movimentos no liberalismo, porque está faltando. Entendeu? E aí vem o cara e fala assim, você, né, Carol? A Carol sabe porque a gente sempre, quando posta alguma coisa, quando fala alguma coisa, vem os caras falar, lá na UJL, inclusive, vem os caras falar, ai, não, mas vocês têm que aceitar que isso é pauta esquerdista. Eu falei, só porque uma pauta é predominante no discurso da esquerda, quer dizer que é deles? Que só eles podem falar sobre isso? Então, assim, então os liberais são idiotas, porque a esquerda sequestra e a gente deixa. Entendeu? Então é isso, gente. Agora falam vocês, porque já falei muito aqui. Carol, se quiser falar alguma coisa sobre o caso do mendigo. Então, é assim, na verdade, a gente tá falando exclusivamente ainda da relação sexual. A gente nem tocou no assunto do fato dele ter ido dar uma entrevista, onde ele ficou 40 minutos expondo ela e contando detalhadamente o que eles fizeram. Então, assim, essa moça, ela foi totalmente difamada, até o marido dela, que ele também foi exposto, mas assim, eles divulgaram a foto dela, ele contou em detalhes o que ele fez. Então, assim, poxa, a gente pensar que tem mulher pedindo para tirar foto com ele, você fala, como você não tá se colocando no lugar dela, né? Não que um homem não deva se colocar, mas assim, é o que a Letícia falou, né? A gente sabe o que a gente passa. E como você não consegue enxergar essa maneira como ele expôs ela? E tá lá, e todo mundo assistiu, e todo mundo viu a foto dela, porque saiu em todo lugar. E, sabe, quais são as consequências para ela? E ninguém pensou nela em nenhum momento. Essa questão de difícil de falar, né, de algumas pautas no liberalismo, chega a ser engraçado, porque a gente pensa assim, é um pessoal que está literalmente defendendo liberdade. E é o que está faltando para a mulher falar. Então, assim, a mulher não está conseguindo falar para um grupo de pessoas que defende liberdade. Como isso é possível? Como você defende a liberdade e não defende ouvir o outro? Não tem como você defender a liberdade e não defender isso. Então, assim, eles acabam até mesmo caindo numa contradição, né? E essa questão da esquerda, né, é engraçado, né? Porque quando a gente posta alguma coisa, ou vem os próprios liberais criticarem a gente, ou vem o pessoal de Liberais e esquerda, né? libertários, né, amiga? Tem até porque o Gabriel é um libertário, a gente está aqui no Expresso, mas é dos dois Exato. tipos, infelizmente. E a gente acaba sendo, assim, o pessoal acaba criticando muita gente dos dois lados. A gente não tem apoio nem do nosso lado, nem do outro, né? E você pensa assim, poxa, para começar, por exemplo, quando a Lei falou em vertente, o feminismo marxista já não faz sentido pelo sentido de que o marxismo ele traz essa ideia de revolucionário. E a gente mesmo está falando o quê? Isso é uma construção social. Quando você tem algo enraizado, você não tem como resolver do dia para noite com uma revolução. Isso é algo que você vai resolvendo através do progresso. Então, nem mesmo faz sentido isso ser uma pauta de esquerda. Como defender a liberdade é uma pauta deles, entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica um pouco decepcionada pelo fato de que o pessoal não quer ouvir. E você pensa, que tipo de liberdade você está defendendo se você não está disposto a ouvir? Então, acho que isso é uma das maiores preocupações no meio onde se trata de liberdade, né? Isso, libertários, liberais, que é o pessoal defender tanto liberdade e esquecer que tem pessoas tentando falar com eles sobre a liberdade de certas minorias e eles não estão dando ouvidos, né? E aí, porque eles acham que é a pauta de esquerda, sendo que nasceu no próprio liberalismo. O feminismo, os direitos humanos, a pauta das minorias nasceu no liberalismo. Então, o que aconteceu no meio desse caminho que isso se tornou de esquerda, né? Que isso se tornou marxista? Porque, pô, nasceu no liberalismo. Como isso mudou tanto, né? Então,
Eu acho que é mais um alerta, né, para o pessoal tentar. Se você está pregando muita liberdade, então comece a praticá-la. E você começa a praticar a liberdade dando espaço para todo mundo se falar, né? Sim. Acho que até fazendo um pouquinho de autorreflexão aqui, até dar uma cutucada em algumas pessoas, a emancipação do indivíduo só é plena, positiva socialmente, com a sua emancipação econômica, né? Por que a escravidão acabou? Essencialmente, não só porque era visto como algo errado você ser dono de alguém, você ter o indivíduo como propriedade, mas acima de tudo, porque ao transformar o escravo num cidadão assalariado, você o transforma em consumidor, você o transforma em agente econômico. E a conversão do indivíduo em agente econômico acarretará inevitavelmente nas outras consequências positivas, ou seja, a sua emancipação enquanto pessoa, enquanto estudante, enquanto trabalhador. Então, quando você transforma, por exemplo, uma pessoa e dá a ela o potencial de produzir, trabalhar, gerar renda, gerar valor, você, na verdade, está trazendo o melhor benefício possível e todo o resto vem em consequência disso, né? Então, por exemplo, até a Revolução Industrial, o nível de pobreza no mundo era absurdo, era acima de 80% de pobreza extrema. Ao transformar todos os indivíduos da sociedade, homens e mulheres, em agentes econômicos, os índices sociais foram virados de cabeça para baixo. Todo mundo passou a poder produzir. E daí saiu a emancipação da pessoa, inclusive da mulher, né? Haja vista que hoje, nos países onde a liberdade econômica é maior e onde a facilidade de empreendimento e geração de renda é maior, foram justamente os países onde o voto feminino saiu primeiro, onde as mulheres chegaram ao poder primeiro. Por exemplo, Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica. Algo que não acontece, por exemplo, em países economicamente travados. China, Oriente Médio, países da África, onde não apenas há um entrave econômico, mas também há um entrave da mulher na sociedade, né? Então, assim, dá um alerta para o pessoal aí do coração preto e amarelo. Quando você está falando de economia, Bitcoin, não sei o que, você tem que lembrar o seguinte: metade do planeta é mulher. E se você inclui essa metade no seu cálculo, você dobra a sua capacidade produtiva. Na verdade, 52% da população mundial é mulher. Então, mais da metade. Então, você consegue mais do que dobrar o seu potencial produtivo, se você pensar numa ótica meramente econômica. Então, assim, por exemplo, o primeiro país a liberar o voto feminino foi a Nova Zelândia. Se não me engano, acho que foi no século XIX ainda, 1898, alguma coisa assim. Então, assim, Nova Zelândia hoje, que se não for o primeiro país em liberdade econômica, deve ser o top 5. Então, você vê que uma coisa está completamente ligada na outra, né? A emancipação da mulher também está no meio econômico, né? Então, quando ela pode ter o seu emprego, trabalhar, gerar renda, gerar riqueza, a sociedade muda completamente. Por exemplo, onde eu trabalho, no meu setor, na engenharia, são 6 homens. 6 homens brancos. O único setor da empresa que não tem mulher é o meu. O único. Agora isso vai mudar, a partir de 16 entra uma engenheira. Então você pensa, pô, será que não tem nenhuma mulher capacitada no Brasil para trabalhar em engenharia básica? Tem, garanto que tem, né? Então, pô, você vê que ainda tem muita coisa para se avançar na questão econômica, na questão empresarial, né? De dar oportunidade às pessoas que têm mais do que capacidade para atender tal oportunidade, né? E acho que já fazendo um gancho para o segundo tópico, né, que é o exemplo de oportunidade de sucesso. A Anitta, que chegou ao topo do Spotify global com uma música, né? Então a gente vê que, pô, essa possibilidade hoje existe de uma mulher do Brasil chegar ao topo do streaming mais popular do planeta, coisa que muita gente tenta e não consegue, e ela conseguiu. Alguém que saiu do Rio de Janeiro
uma região de periferia e chegou ao topo do maior streaming do mundo. Esse, inclusive, é o segundo tópico que a gente queria entrar, né? Que é essa questão da mídia, né? A questão das mídias sociais, mídia, música, arte, cinema, televisão, como que isso aí aborda a mulher, né? Porque de um lado você tem, pô, a Anitta chegando no topo do Spotify, você tem a Madonna, que é uma das maiores cantoras da história, você tem a Rita Franklin, você tem a Oprah Winfrey, que é uma das maiores apresentadoras de TV do mundo, que chegaram ao topo de seus campos, né? E ao mesmo tempo você tem as pessoas, as mulheres que usam da mídia, né, que é a segunda parte do segundo tópico, da hipersexualização da mulher, né? Especialmente, acho que na música, isso acontece muito, né? Então, de fato, você tem a emancipação econômica, ela ficando famosa, você entra na internet, você vê cada vez mais nomes de mulheres no YouTube, nas músicas, nos streamings, nos filmes, como diretoras, como artistas principais, mas essa entrada na mídia, até que ponto ela é positiva para a imagem da mulher? E com essa pergunta eu lanço para vocês. Quer falar, Carol? Eu falo. Pode começar, amigo. Então, falando um pouco sobre essa questão da emancipação. É engraçado isso, porque é exatamente isso que você falou, né, Gabriela? A emancipação da mulher veio com a consolidação do capitalismo, né, ali perto da Revolução Industrial. Consolidação do capitalismo como um sistema econômico mesmo. E aí a gente percebe que a mulher antes ela ficava confinada no ambiente doméstico, né? E ela não tinha outra opção de autorrealização a não ser dentro desse ambiente doméstico. Então, com a consolidação do capitalismo, a criação do trabalho, né, individual assalariado, a mulher pôde se libertar e se emancipar. Claro que tem a questão do divórcio, enfim, que também ajuda nisso aqui no Brasil. Também a gente vê isso, que o divórcio a lei do divórcio veio depois de muito tempo, e isso também ajudou na emancipação da mulher. Mas, assim, essa questão do capitalismo é muito real, né? A mulher pôde sair de casa e trabalhar e ter a sua própria renda, graças à consolidação do capitalismo. E, assim, aí vem o feminismo marxista dizer que a origem da opressão feminina está no capitalismo e na propriedade privada. Agora, até hoje eu não entendi aonde isso se conecta, entendeu? Eu tô louca para encontrar uma feminista marxista para ela me explicar isso. Porque não faz sentido. Fatos são fatos, gente. Não faz sentido a origem do capitalismo. O capitalismo libertou a mulher. E aí você vem falar da questão salarial e tal, que os grandes empresários e os malvadões capitalistas discriminam a mulher. Cara, foi isso que a Gabriela falou. É uma perda enorme para esses caras se eles discriminarem a mulher. Porque você tem uma competitividade. Se você se restringir apenas a funcionários homens, ou então, tipo, homens brancos, exemplo, cara, você vai ter um conjunto muito pequeno de pessoas para contribuírem para a sua empresa. Então, assim, você incluindo as mulheres, você tem mais opção de mão de obra. Então, assim, toda a dinâmica do livre mercado, do capitalismo, da livre concorrência, ela, pelo contrário, ela não oprime a mulher, ela inclui a mulher. Entendeu? Ela liberta a mulher. E aí, entrando um pouquinho, Gabriel, só para a gente contextualizar aqui, entrando um pouquinho nessa questão do feminismo, né? Porque muitas pessoas têm dúvidas e tal, falam, porque feminismo liberal, como assim? Porque o liberalismo não é compatível com o feminismo, porque o feminismo é de esquerda e blá, blá, blá. O feminismo liberal, né, na verdade, ele é a primeira onda do feminismo. Ele nasceu muito antes dessa ascensão do movimento feminista que a gente conhece do século XX, tá? Como que ele nasceu? Ele nasceu no contexto da Revolução Industrial. A gente teve algumas mulheres naquela época que se manifestaram, tá? Mas a mais importante para o feminismo liberal foi a Mary Wollstonecraft. Porque ela publicou um livro que chama Reivindicação dos Direitos da Mulher.
E esse livro era basicamente uma resposta para os teóricos, né, da educação e políticos da época que diziam e pensavam, não só pensavam, mas externalizavam isso por meio de publicações escritas, de que as mulheres eram inferiores intelectualmente aos homens e que por isso elas deveriam receber uma educação diferente. Então a Mary vem com esse livro, um desses inclusive é Rousseau. Gente, Rousseau, Gabriel, se você vê aqui, tá? Tô aqui com o livro do meu lado. Se você ver o que esse bonito já escreveu sobre as mulheres, você vai vomitar, porque eu quase vomitei lendo. Então, assim, o cara era ultra machista. O cara era ultra machista. Aí, o que ela acontece? Ela vem com esse livro como uma resposta. E por que é feminismo liberal? Porque a Mary, ela se pautava em princípios liberais, especialmente no que tange ao individualismo, né? A gente sabe que o liberalismo está intrinsecamente ligado nessa valorização do indivíduo, na liberdade individual, especialmente liberalismo político, e o libertarianismo também. Então, assim, e a Mary, ela se pautava nesses princípios liberais, especialmente no que tange ao individualismo. Também tem várias passagens no livro que ela fala contra a classe governante. Ela faz até uma analogia em determinado momento, dizendo que para os homens não se utilizarem dos argumentos que essa classe governante, que os monarcas se utilizavam, de que sempre foi assim. E que os governos deveriam se consolidar daquela forma, ou seja, monarquias hereditárias, monarquias absolutistas, e que sempre deveria ser assim. E ela faz essa analogia e diz: homens, não utilizem esse mesmo argumento de que as mulheres sempre foram submissas aos homens e porque sempre foram assim. Porque vocês estão se igualando aos tiranos. Então ela faz uma crítica sólida também e mostra que ela preza muito pela liberdade. Ela diz no livro que a liberdade é a mãe da virtude. Então, assim, ela dá muitos pontos, né, e muitas dicas de que ela é liberal, de que ela tem princípios liberais, né? E naquela época também tinha muita influência iluminista, né? Então, a valorização da razão. A Mary, cara, a base do argumento dela é de que a mulher possui razão assim como o homem. Então, por que ela não está inserida na vida política? Então, qual que é a proposta? Não é abalar as estruturas, mas sim inserir a mulher nessas estruturas. Inserir a mulher na política, inserir a mulher nos negócios, na economia, em todas as outras áreas que eram restritas aos homens. Então, ela traz também uma crítica à educação que era dada às mulheres. E ela fala, as mulheres têm que ser frágeis, as mulheres têm que ser submissas aos homens, os homens pensam pelas mulheres, os homens agem pelas mulheres, sendo que nós temos razão assim como vocês. E ela fala que nós não podemos, a submissão, ela não deve ser ao homem, mas sim à razão, porque através da razão a gente alcança o conhecimento e a virtude. Então, assim, esse livro é fantástico, porque a Mary tem, sim, uma visão totalmente individualista. Ela se pauta, sim, em princípios liberais, e com ela nasceu o feminismo liberal, né? O feminismo liberal, ele acredita que, justamente, as mulheres elas devem ser inseridas. Ele vê a pauta feminina com uma abordagem individualista. E ele não acredita que há um problema no capitalismo, né? Em contrapartida, o feminismo marxista ele vai dizer que uma das origens da opressão feminina é o capitalismo, é a propriedade privada, né? Então, assim, só fazendo uma diferenciação entre o feminismo liberal e o feminismo marxista. Tem outras vertentes, tem o radical, tem o interseccional, enfim, que não vale a pena a gente entrar aqui agora, mas eu estou trazendo os principais, né? Porque acho que o marxista é o que mais predomina, né, na sociedade hoje em dia. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação de que o feminismo liberal tá tudo bem com ele, gente. A abordagem e as soluções que a gente traz são totalmente diversas das feministas marxistas. Entende? E aí, entrando agora nessa questão da hipersexualização, né, Gabriel? Aproveitando também que a Mary, né, século XVIII, já falava muito sobre a objetificação do corpo da mulher, de que a mulher era vista apenas pela sua forma física e não pela sua mente, não pela sua razão. Então, você tinha vários artefatos na sociedade
que ajudavam a mulher a ficar fisicamente bela, porque ela tinha que agradar visivelmente ao homem. A única qualidade da mulher, aquilo que era mais importante para a mulher, era a aparência dela, a estética dela. Então a Mary bate muito nessa tecla, nesse livro, muito. E trazendo para os dias de hoje, a gente vê nessa questão da hipersexualização do corpo da mulher um problema. Eu, Letícia, vejo pelo seguinte, Gabriel. Não questiono a liberdade. Uma pessoa que a gente até comentou durante uma conversa privada foi sobre a Luísa Sonza, né? Que eu acho que é bem pior do que a Anitta. A Luísa Sonza, ela bota um mastro, assim, que ela fala que dizem que é polidense, mas aquilo ali não é polidense. E ela se esfrega naquele mastro e isso é o show dela, entendeu? E joga calcinha pro público e sempre assim, com o corpo totalmente à mostra. E isso, assim, a princípio, isso não é um problema, porque ela tá ali exercendo a liberdade dela, ela tá ganhando o dinheiro dela, ela tá trabalhando. Então, assim, o que a gente questiona não é a liberdade dela, não é o que ela faz ou deixa de fazer. Ela é uma mulher adulta e ela faz as escolhas dela. A questão aqui é a gente refletir sobre como isso pode prejudicar a nossa luta. Porque se a gente está tentando desmistificar, desconstruir essa ideia, né, de que a mulher é um objeto sexual, que a mulher tem que ser vista só pelo corpo, só pelo físico. A gente tem toda essa questão da indústria da beleza, né, que a gente é exigido o tempo todo de estar em perfeito estado e pipipipopopó. A gente está tentando lutar contra isso. E aí vem a Luísa Sonza, né, e ela, basicamente, o show dela é sobre o corpo dela. É sobre a sexualização do corpo dela. Ela tá ali, ela tá hipersexualizando o corpo dela. Porque, por exemplo, a indústria pornográfica, você tem a sexualização dos dois corpos, porque ali tem um contexto sexual. Quando que a sexualização de um corpo vira um problema? Quando não estamos num contexto sexual, né? Então, assim, ali é um show e tal, não sei o quê, ela pode usar a roupa que ela quiser e pipipipopopó. Mas existe uma hipersexualização do corpo dela, existe uma conotação sexual ali. Então, ela está se vendendo pelo corpo dela. Ela está se vendendo pela forma física dela. Então, eu vejo um problema nisso, entendeu? Lógico que são situações extremas, né? Posto foto de biquíni, não tô nem aí para ninguém, não acho que tô me sexualizando para isso. Vivo no Rio de Janeiro, estou sempre na praia. Mas, assim, nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado. Com relação à Anitta, eu acho que a situação é menos pior, apesar de achar um pouco desnecessárias também algumas abordagens dela no show. Exemplo, ela sempre usa uma calça mesmo, calça perfeita, toda fechada, mas na parte da bunda não tem nada, não tem um tecido, né? E aí eu fico tipo, gente, não é sobre a sua bunda, você pica, você é foda, você tem uma voz linda, você canta bem pra caralho, você tem uma carreira, tipo, não é sobre a sua bunda. Para de mostrar a sua bunda, porque não é sobre isso. Mas na questão da carreira da Anitta, eu não vejo como resultado de rebolar ou de mostrar o corpo. Porque a Anitta, gente, ela é muito visionária. Ela teve uma visão estratégica, ela teve uma estratégia de marketing para alavancar a carreira dela absurda, que ninguém nunca conseguiu aqui no Brasil. Entendeu? Então, assim, ela não chegou aonde ela está por conta de rebolar, disso, aquilo, outro. Mas, assim, a gente vê que existem muitas pessoas que estão incomodadas com o fato da Anitta ter chegado no topo, né? E eu estava até comentando com a Carol no outro dia, que sempre quando essas pessoas que ficam incomodadas sempre falam sobre ela rebolar, e aí vem falar que ela não representa as mulheres, que ela não representa isso, aquilo, outro. Porque ela rebola, mostra a bunda e isso, aquilo, outro. E aí você tem, né, uma mulher foda, uma mulher que chegou onde está, porque, cara, ela estudou. Para quem não sabe, a Anitta fez administração. Ela é estudada, assim. Então, assim... E a pessoa fica focando no que não deve focar, sabe? E aí, até me perdi aqui. Eu comentei com você, Carol, no outro dia. Ah, tá. Falei, cara, se fosse o Alok... Engraçado, se fosse não. O Alok, que é um cara que tá
na carreira internacional também, tá fazendo muito sucesso lá fora. O Pedro Sampaio também, né? Especialmente Portugal e Europa. Cara, eu queria ver uma pessoa que questionou eles estarem fazendo sucesso lá fora. Uma pessoa que questionou o sucesso internacional deles. Eu vejo várias que questionaram da Anitta. Mas o deles eu não vi uma pessoa criticar, uma pessoa falar. E olha que Pedro Sampaio também canta funk, também tá nessa vibe aí. Entendeu? E aí, por exemplo, outro dia eu e o Carol ficamos revoltadíssimas, né? Por quê? Porque há 2 anos a Gabriela Prioli fez uma live com a Anitta totalmente didática e informativa para ajudar as pessoas. A gente sabe que a maioria da população brasileira não sabe nada de política, nem o básico mesmo. Porque, a gente não aprende nada na escola. 2, a gente tem uma estrutura estatal complexa, né? 3, a gente tem uma população em extrema pobreza, e a maioria da população em escola pública que não dá a estrutura necessária. E aí a pessoa vem numa live, vem 2 mulheres fodas pra caralho, tá? Anitta na área dela e Priori na área dela. Falar sobre política, trazer informações básicas sobre política. A Anitta estava ali tirando dúvidas também, como todas as pessoas que estavam assistindo a live. E aí vem um bando de macho escroto, porque só vi homem falar sobre isso, tá? Desculpa, gente. Eu sei que esse termo macho escroto é feio, mas assim, não tem como falar, né? Inclusive, uma pessoa, eu vi um cara falando sobre isso, justamente no dia que ela entrou no top 1. Aí o cara, pá, jogou a live lá no coisa da Anitta perguntando se não existia deputado municipal, isso, aquilo, outro, perguntando, fazendo um monte de perguntas que para ele eram burras, mas que para ela, que não estudou em escola pública, que não teve base, enfim, que está atuando em outra área, ela estava ali tirando a dúvida delas. E aí vem os libertários e liberais querendo se colocar num pedestal, entendeu? Num pedestal da intelectualidade, e mete o pau em cima da mulher. E traz isso à tona depois... A live aconteceu, gente, há 2 anos. E as pessoas ainda falam sobre isso. As pessoas ainda tiram sarro dela até hoje na internet. Fernando Holliday outro dia postou essa live também falando a mesma coisa, com o maior textão, tirando sarro e, porra, ridicularizando a garota. E aí a gente vê assim, cara, faz sentido você ridicularizar uma pessoa que estava ali tentando aprender, que estava ali, que teve uma iniciativa bacana de falar sobre política básica e trazer isso para as pessoas, que a maioria da população realmente não sabe. Então, assim, será que se fosse um homem, de repente, teria toda essa ridicularização, essa coisa assim, que burra, que isso, que aquilo outro? Gente, eu não acredito que teria. Poderia até ser zoado, assim, e tal, mas as pessoas iam esquecer isso, cara, depois de um tempo. Sabe? Então, assim, existe sim um incômodo com a Anitta. Existe um incômodo com a Anitta. E, assim, simplesmente não querem reconhecer que ela tá onde ela tá por puro mérito e inteligência. Ela é visionária, ponto. Querendo você ou não, sabe? E, enfim, é basicamente essa... Falei pra cacete de novo. É basicamente essa a minha visão. Deixar a Carol falar um pouquinho sobre essas questões aí. Bom, antes até da gente entrar no assunto, voltar para o assunto da Anitta, né? Um ponto interessante é a Olympe de Gouges, né? Que ela vem antes da Mary e a gente nem conhecia ela, a gente conheceu ela há pouco tempo, quando a gente estava produzindo conteúdo, pesquisando, estudando para poder passar para as outras pessoas, né? Fazer um debate interno, isso. Para fazer um debate muito incrível. E aí a gente conheceu a Olympe de Gouges na França, ali na Revolução Francesa, onde 1 ano antes da Mary lançar o livro Reivindicação dos Direitos da Mulher, ela, ali em 1791, a Olympe, ela faz uma coisa assim que ninguém tinha feito antes, que ela lança os direitos da mulher e da cidadã. E por quê? Porque quando foi feito o direito dos homens e do cidadão, eles não incluíram as mulheres. Porque quando eles colocaram homem naquele conceito, hoje a gente acaba entendendo que homem, ser humano.
Só que naquela perspectiva, daquele período, as mulheres não estavam inclusas naqueles direitos. E aí a Olamp, que já produzia, ela era dramaturga, tinha um grupo de mulheres que elas saíam pela França colando cartaz, metendo a louco, muito bacana. É, ela escreve os direitos da mulher e da cidadã pautada no liberalismo, defendendo a mulher como propriedade de si mesma, né? Falando, olha, a mulher, ela é a sua própria propriedade. Então, assim, ela foi ridicularizada, a Lamp, ela foi chamada de louca, ela foi chamada de dissimulada, e ela morreu na guilhotina. E ela ainda cita uma frase que ela tinha colocado, no, nesses direitos da mulher e da cidadã, que ela fala assim, não lembro exatamente a frase, mas ela fala, se uma mulher, ela, ela pode subir aqui para morrer, do jeito que eu tô fazendo agora, por que que ela não pode participar dos outros assuntos da sociedade, né? E isso é um fato até interessante, porque quando ela escreve os direitos da mulher e da cidadã, é porque muita gente. Isso é uma pauta, é um assunto em comum entre a feminista marxista e a antifeminista. Elas usam do mesmo argumento. Que é assim, quando a gente fala da Simone de Beauvoir, né? Simone de Beauvoir é polêmica. Porque Simone de Beauvoir, ela é uma pessoa que eu não sei por que ela é considerada feminista. Porque ela pratica tudo que é possível contra a mulher. E um dos livros dela, ela diz uma frase que quem usa como argumento, quem utiliza essa frase, é a Ana Campagnolo, que é antifeminista. Então ela está usando uma frase de uma suposta feminista como argumento antifeminista. Que ela diz que, a Simone de Beauvoir diz que as mulheres não precisaram lutar pelo que elas têm, né? Tudo foi entregue a elas. Porque tanto essa frase da Simone de Beauvoir como o antifeminismo, ele prega que a mulher não precisou lutar. O direito ao voto, a mulher não precisou ir para a guerra pelo direito ao voto, ela ganhou. E a Olympe de Gouges, quando ela escreve isso, ela escreve justamente porque ela fala assim, ó, a mulher, ela tá pagando imposto, a mulher tá lutando na revolução, portanto, a mulher merece participar da política. Então, só essa questão, você já quebrou um argumento da Simone de Beauvoir e da antifeminista, que elas, por incrível que pareça, concordam nesse termo, né? Porque se ela defende, se uma feminista marxista defende a Simone de Beauvoir, então ela tá concordando com isso. E assim, a Lamp, depois que ela publica isso, aí a Mary vem e publica a reivindicação, e aí, né, ela acaba ficando como pioneira do movimento feminista, né? Na questão da Anitta, a gente tem um problema, né, e da Luísa Sonza também, que é o quê? A gente tem que pensar qual é o limite da sexualização. Porque, assim, ao mesmo tempo que você pensa, a mulher, ela tem que ter a liberdade de fazer o que ela quiser com o corpo dela, ela acaba atrapalhando a luta de outras pessoas, que nem a Letícia falou. Então, qual é esse limite? É assim, na minha opinião, eu acho que a mulher ela tem que ter o direito dela fazer o que ela quiser, assim como qualquer indivíduo, não só a mulher. Mas ainda a gente vive em uma sociedade onde, querendo ou não, a gente tem estruturas preconceituosas muito enraizadas. E às vezes a gente tomar certo tipo de atitude, por mais que sejam atitudes de liberdade, a gente acaba Alimentando. a gente acaba alimentando esse fato de que a mulher ela conseguiu chegar lá por causa do corpo. Então, ela tem a liberdade de fazer isso, e é por isso que a gente está lutando para a gente chegar, e um dia talvez isso seja uma utopia, né? Em que ela seja totalmente livre, que ela possa fazer o que ela quiser. E ninguém falar, olha, ela chegou lá por causa disso. Mas eu acho que ainda é interessante a gente não incentivar isso, né? Essa super sexualização. A Luísa Sonza, eu não sou muito fã dela, assim, não tenho o hábito de ouvir, né? Mas, por exemplo, ela lançou uma música que ela acho que é Penhasco. E tem uma versão acústica que ela canta que ela tá só sentada cantando. Ela não tá rebolando, ela não tá fazendo nada. Ela tá
uma pessoa no violão e ela cantando. E naquela música ela mostra a voz extraordinária que ela tem. Ela tem uma voz linda. E que essa voz, por exemplo, acaba ficando camuflada pelas reações que ela acaba tendo em público. Então, por videoclipes que ela produz, ou por coisas que ela fala na música. Às vezes, esse extremo feminismo de que, ai, você não precisa abrir, né? Em uma das músicas, eu acho que ela fala isso. Você não precisa abrir a porta do carro pra mim, porque eu sei abrir. Eu sou uma mulher independente. E assim, ninguém tá dizendo que você não é, se o cara abrir uma porta de um carro pra você, né? Então, a gente tem essa parte que é um extremo feminismo, né? Que é absoluto, que o homem não pode falar nada, que eu acho que sim, que é um feminismo que quer uma superioridade da mulher. E aí, ao mesmo tempo, ela luta contra esse próprio feminismo que ela prega quando ela faz essa super sexualização do corpo dela. Porque acaba. A gente quer muito chegar no dia em que você possa fazer o que você quiser, né? E ninguém critique. Mas infelizmente a gente ainda não chegou. Infelizmente, esse tipo de atitude atrapalha as mulheres que estão tentando chegar a algum lugar, né? Então, eu acho que elas têm que ter um equilíbrio ali. A questão da Anitta. O que eu acho interessante é que o pessoal falou muito dela, mas ela chegou no top 1 em um streaming que não tem vídeo, né? Não é um streaming que a gente assiste, que nem o YouTube. É o que a gente ouve. Então, ela chegou no top 1 não porque as pessoas estão vendo o videoclipe dela, mas porque as pessoas estão apenas ouvindo. Porque você não fica assistindo Spotify, né? Não tem isso. Então, assim, não, eu acho inválida essa justificativa de que, é porque é o videoclipe dela, é porque ela tá se mostrando toda. Porque naquele caso não era, naquele caso ela chegou no top 1 de um streaming em que você só ouve. Então é porque as pessoas gostaram da batida, gostaram do estilo que ela produziu ali. Então, acho que é um argumento furado até a gente dizer que ela chegou nesse top 1 desse jeito, né? Esse ponto da Gabriela Prioli nossa, como a gente ficou revoltada, né? Porque, cara, você fala assim, tudo que ela faz incomoda demais. E naquela ocasião, ela tava assim, quem é o público da Anitta? O público dela sabe o que faz um deputado? Eles estavam ali só porque eles gostam dela, então eles vão assistir uma live onde outra pessoa vai explicar o que faz. Só porque eles gostam dela. Então, assim, a influência dela abriu, naquele momento, um espaço de aprendizado. Porque aquelas pessoas iam ficar ali aprendendo, não necessariamente porque elas queriam, mas, eu gosto muito da Anitta, então eu vou assistir a live dela. E aí essa pessoa, consequentemente, acaba aprendendo. Consequentemente, ela vai votar mais consciente, porque ela vai pensar, não, pô, peraí, mas esse cara, ele tem tal função. Eu vi a live lá da Anitta, da Gabriela Priori, eu lembro disso. Então é importante eu votar certo aqui. Então, isso abre para um debate de conscientização de voto consciente. Então, é ridículo, né? Esses caras que usam ela para poder ficar se autopromovendo em Instagram, né? E caras liberais, né? Que eu estou falando, que eu sempre mando. E eu até posto às vezes assim, né? Que eu fico muito brava. Porque esses caras, eles têm muita mania de querer é, crescer em cima dos outros. Então, assim, eles não postam no Instagram a proposta deles. O que, olha, eu acho que a gente pode fazer isso para melhorar o Brasil, a gente pode. Não, eles só ficam falando mal dos outros, dos alheios. Isso não é política. Eu não quero saber dos outros, porque eu não vou votar naquele. Porque aquele cara lá que você tá criticando muito, ele é de esquerda, ele é do PSOL. Eu já não tenho possibilidade de votar nele, mas eu tenho uma possibilidade de votar em você. Agora você tem que mostrar o seu diferencial. Quais são os seus projetos? Você vai ficar em cima de live que aconteceu há 2 anos, sabe? Então, acho que chega a ser até desconexo fazer esse tipo de política, né? Pra mim, na verdade, isso nem é fazer política. É tentar ganhar fama em cima de uma influência enorme, que é a Anitta, por exemplo. Eu acho que vocês pegaram um ponto bom, né? Não sei se tem muito que eu complementar, né? Até porque é seu nome, mas, por exemplo, acho que propaganda de cerveja, acho que foi muito evidente isso, né? A gente tá falando de mídia, por exemplo. Uhum. Pô, qualquer propaganda de breja do Brasil, eu não tô falando de Heineken, eu tô falando de Skol, tô falando de Devassa, qualquer cervejinha fuleira que se encontrar por aí, a propaganda tem mulher no meio, mulher de biquíni, mulher na praia, mulher não sei o quê, Exato. jogo de futebol, né? Pega uma modelo aí pra falar da breja, tipo, às vezes você nem sabe qual é o nome da breja, não sabe nem do que ela é, mas você lembra da propaganda porque tem uma mulher na propaganda.
Aposto que, por exemplo, as propagandas da Heineken na Champions League na Europa não tem nada disso. O foco é no jogo, na cerveja, no pô, você ir no bar, sabe, pós-jogo de Champions League, pô, vamos tomar uma Heineken, sabe, o prazer de tomar ali a bebida reunida entre os amigos, né? Acho que é um foco totalmente diferente. Mesmo nos Estados Unidos também, as propagandas da NFL, da NBA, da MLS, você não tem esse apelo que tem aqui no Brasil, né? As propagandas da Budweiser, da Bud Light, algum jogador famoso, alguma coisa criativa, né? Enfim, não há qualquer coisa menos esse apelo ao corpo da mulher, né? Tudo menos isso. Né? Acho que é muito uma questão cultural ainda do Brasil, é uma coisa que a gente tem que evoluir ainda, na minha opinião, porque, né? Isso que você falou, no Spotify não tem vídeo. O povo escuta a Anitta, muitas vezes não sabe nem como ela é fisicamente. Nunca nem viu uma foto dela, nunca nem viu o rosto, não sabia como ela é fisicamente, mas gostou da música, estava tocando no play, por isso que chegou no top 1. Aposto, por exemplo, no YouTube, você vê, só que os vídeos não têm tanta visualização, por exemplo. Né? Se você pegar os dela, pegar de outros cantores, o vídeo mesmo não vai ter. Pode ser que muita gente está indo ver o vídeo não pela música, mas para ver ela, né? Não a música em si, o que eu acho meio triste, porque, pô, a música é a parte legal, né? A parte artística, porque pessoas você vê todo dia. Agora, gente cantando bem feito, você não vê sempre, né? Não sei se tem algo muito mais a falar de hipersexualização. É, sei lá, acho que como homem é difícil falar, né? Porque aí não, eu estaria do lado oposto dessa equação, mas Ah, mas acho. não tem nada a ver, viu? De qualquer jeito, um indivíduo tem opinião, né? Eu acho que uma das coisas que eu e a gente conversa Feminismo bastante. liberal aceita homens, fica tranquilo. O marxista Exato. não. Essa questão de ser assim, Pelo ai, o contrário, a gente homem, quer ele vocês. não pode falar. Não, pelo contrário, ele tem que falar, ele tem que participar, ele tem que aprender, porque é assim que você aprende, é através do debate. Então, se você não permitir que o homem entre no debate sobre feminismo, e nem necessariamente a gente Exato. precisa ficar presa nessa terminologia, ai, feminismo, mas assim, na questão da mulher conquistar a liberdade social dela, a liberdade econômica, não precisa nem ficar tão presa nessa terminologia, ai, não gosto do feminismo. Não precisa falar feminismo. Fale sobre a liberdade da mulher. E pronto, né? Então, assim, é um absurdo. Eu acho totalmente lógico quando a feminista quer excluir o homem da conversa. Porque, assim, Uhum. não, cara, a gente conseguiu também. Um dos meios que a gente usou para a gente começar, para o feminismo começar a crescer foi, querendo ou não, algum homem que deu espaço para isso. Porque nem a gente tem o John Stuart Mill, que escreve o livro com a esposa dele, se eu não me engano, que é A Sujeição da Mulher. Então, assim, às vezes, se fosse só a esposa dele sozinha, ela não conseguiria ter essa visibilidade. Ele estava lá, ele conseguiu trazer uma visibilidade, ele trouxe um assunto importante. Então, se a sociedade ela está com os olhos voltados para os homens, use isso como oportunidade para inserir esse assunto. Porque se está todo mundo olhando para ele, então vamos colocar ele para falar sobre o fato de todo mundo estar olhando para ele e não para o que a mulher está falando. E talvez Não, aí as pessoas comecem a ouvir, né? e eu acho, Pode falar. e aquilo, Gabriel, que eu falei, da questão de ouvir, é porque tem muitos homens que, por exemplo, o que você está fazendo aqui com a gente é extraordinário pra gente, porque isso é muito difícil. Eu já tentei inserir, tipo, iniciar esse assunto com inúmeros homens e eles ficam na defensiva, eles nem escutam. Eles nem escutam. Então, assim, vocês podem ter a opinião de vocês, vocês podem falar. Inclusive, isso é uma das diferenças, eu acredito, do feminismo liberal para o feminismo marxista. As liberais aceitam tranquilamente os homens no movimento e as marxistas não. Falam que é uma luta exclusiva das mulheres e que só as mulheres têm lugar de fala. Mas não é isso. É só você ouvir. Porque várias vezes eu tento dizer, assim, conversando com homens ou com amigos, eu tento dizer assim, cara, eu sofro com essa determinada situação que eu passo quase todo dia durante a minha vida. E aí os caras ficam, tipo, na defensiva, ficam questionando. Pô, será que é isso mesmo? Pô, será que é tão grave assim? Tipo, caraca, eu passo por esta droga, eu estou te falando que é absurdo.
sabe? E são coisas que, assim, eu sempre falo para as pessoas, enquanto eu tiver medo de ser assediada na rua porque eu saí de short jeans ou de vestido, enquanto eu tiver medo de pegar Uber sozinha, enquanto eu tiver medo de andar sozinha na rua à noite, eu vou falar sobre feminismo, eu vou falar sobre a luta feminina e vocês vão me ouvir e vocês vão entubar e vão engolir, porque eu não estou exercendo a mesma liberdade que vocês, cara. Eu já perguntei para vários amigos homens, pô, medo de sair à noite na rua, medo de pegar Uber, tô nem aí para isso, não sei o que, me pegar Uber sozinho o tempo todo. Eles não são coisas que vocês se preocupam, sabe? E assim, já passei por poucas e boas com essa questão de assédio na rua. Gente, Carol, fala aí. Gente, zero preconceito com pedreiros, mas a gente não pode passar numa obra. A gente não pode passar numa obra. Passa numa obra, meu E filho. assim, a gente não precisa Todos estar de param de short trabalhar. ou de vestido. Qualquer roupa, tá, gente? Não adianta roupa. falar assim, ah, mas é porque você tava de short. Você pode estar com uma turca. O cara para. Entendeu? Não tem como. Não, exatamente. Tanto que quando eu ia para a escola, eu falava assim, às vezes eu ia de calça legging, dia de educação física e não sei o quê. As pessoas falam assim, cara, hoje eu vou de calça jeans e tênis. Rio de Janeiro, 40 graus. Calça jeans, tênis e moletom. Por quê? Porque eu achava que os caras não fossem ligar para isso na rua, né? Não fossem olhar menos e tal. Então, assim, e mesmo assim olhava e mesmo assim falava. Várias vezes, na hora de pegar transporte público e ir para algum lugar sozinha, eu deixei de botar um vestido, eu deixei de botar um short no calor, porque eu queria menos olhares na rua, né? E a gente teve até uma recente manifestação da Vanessa Lopes, que é aquela TikToker, não gosto dela não, tá, gente? Mas eu vi isso na internet e eu Ah, eu achei... nem conheço. Ela tá bem famosa no TikTok. E eu, tipo, me identifiquei muito. Ela fez uma manifestação no Twitter. Ela falou assim, cara, eu não tenho mais vontade de sair de casa. Porque todo santo dia que eu piso na rua, eu recebo cantada. Eu recebo desrespeito de homem. Eu já fui outro dia, minha amiga veio aqui em casa, a gente até riu depois, mas é uma situação crítica. A gente foi daqui até o mercado, tipo, 20 minutos andando. A gente contou 10 cantadas. 10 cantadas. Seja de homem na rua, seja de tipo carro, moto passando. A gente contou 10 caras, porque a gente estava de short jeans, calor do cacete. A gente contou 10 no dedo caras que mexeram com a gente num trajeto de 20 minutos. Então, cara, tipo, às vezes a gente só quer se enfiar num buraco e nunca mais sair. É uma situação ultra constrangedora, sem contar dos absurdos que a gente vê aí nas mídias saindo de homem que ejacula no colo de mulher, de homem que fica encoxando, sabe? Então, assim, a gente não vê isso do contrário, cara. A gente não vê as mulheres, porra, igual um bando de leão em cima dos caras, como se eles fossem pedaços de carne, cantando, dizendo gostosos, deliciosos, e isso, aquilo, outro, no meio da rua, cara. A gente não vê. Não vê. Então, são coisas culturais que, mano, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa desconstruir isso, acabar com isso. Porque existem, sim, países que não têm isso. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma amiga que fez intercâmbio para a Itália. Ela disse que na Itália existe muito isso, tá? Os italianos são bem desrespeitosos. Mas eu tenho um amigo também que fez intercâmbio para a Irlanda. E disse que na Irlanda, inclusive, as mulheres chegam a andar de camisa transparente. E que os caras estão nem aí. Passa do lado na rua e é como se fosse uma coisa normal. Então, é uma questão cultural que a gente precisa trabalhar. Entende? É aquilo que a Mary sempre toca no assunto. Né? Lá no século XVIII, ela já falava: não queremos abalar as estruturas, queremos inserir as mulheres, colocar a oportunidade no mesmo patamar. Entendeu? No mesmo patamar. E aí eu acho que aí a gente tem as questões relacionadas ao mercado de trabalho e tudo mais. Isso que o Gabriel falou é muito real, né? A gente tem também, por exemplo, no Fatos e Falácias da Economia, do Thomas Sowell, ele toca nessa questão da discrepância salarial e ele fala, gente, nem tudo é discriminação do empresário, do empregador. A gente tem uma situação natural da vida das mulheres que quando elas engravidam, enquanto elas estão em casa amamentando, o homem está se especializando, está correndo atrás, está trabalhando, está sendo promovido. Então, assim, naturalmente, a gente tem que entender que a gente tem uma condição que
nos coloca numa situação um pouco mais prejudicial. Então, o que que a gente pode fazer para melhorar isso? Porra, definitivamente o homem precisa ajudar mais em casa. Gente, isso é uma coisa que a gente acha que é do século XVIII. Mas eu tenho inúmeros amigos que, inclusive, quando eu estava estagiando há 2 anos na faculdade, eu tinha amigo que a mãe fazia a marmita todo santo dia para ele levar para o estágio. A maioria dos meus amigos não cozinham. Eu tenho alguns que cozinham, inclusive, quando eu penso em homem que cozinha, eu penso logo no meu amigo que fez gastronomia e trabalha com isso. É só nele que eu penso, porque de resto é raríssimo o homem cozinhar. E todas as minhas amigas cozinham e limpam casa. Cara, outro dia tava mandando mensagem. Caraca, eu vou ter que limpar o banheiro aqui agora. Nunca recebi uma mensagem dessa de nenhum amigo homem meu. Nunca. Então, são coisas assim que quando a gente para refletir, a gente vê que ainda existe um gap, né, muito grande entre essas questões do cotidiano, do dia a dia. Tem até um cara, Carol, que depois eu vou te mandar. Um cara no TikTok que ele faz vídeo limpando a casa. Eu falei, meu Deus, que satisfatório olhar isso. Falei, caraca, que delícia ver esse cara limpando o fogão. Mas porque, assim, realmente a gente precisa. A gente vê que tem muito disso. A minha avó, cara, aqui em casa, quando ela vem pra cá, enfim, quando a gente recebe ela e meu avô, ela cozinhou a vida inteira pro meu avô. E até hoje ela cozinha, sendo separada já. E ele exige que ela cozinhe para ele. Tipo, ela faz para não arrumar problema, mas ela fica tipo, caraca, eu cozinhei para esse homem, eu fiz tudo para esse homem a vida inteira e agora continuo aqui. Então, assim, a gente ainda vê muito disso hoje em dia. E aí é sobre isso que a gente quer falar. E as pessoas acham que a gente quer sair na rua com o peito de fora, igual as feministas marxistas, e querer fazer uma revolução que não adianta de bosta nenhuma e só afasta mais ainda os homens, né? Porque como a Carol falou, a gente precisa de vocês. A gente precisa de vocês. Sem vocês, a gente não consegue nada. Entende? E, cara, Entendo total. Perdão. Desculpa. Acho que até 2 pontos que eu queria levantar, isso que tu falou. O primeiro ponto do assédio, não sei se é porque eu tive uma criação de, meus 2 pais trabalham. Então, eu sempre vi minha mãe e meu pai trabalhando, então, tipo, te rolar essa igualdade, tá ligado? Praticamente todas as mulheres da minha família trabalham, então, assim, eu sempre vi, tipo, ela vai sair, porque ela vai trabalhar, ela vai ter reunião, não sei o que, minha mãe tem reunião pra caralho, vai pra São Paulo, viaja o Brasil inteiro, porque eu trabalho, né? Então, tipo assim, sempre vi ela trabalhando pra caralho. Fico pensando, tipo, mano, desculpa, irmão. A mina não vai te responder na rua porque você subiu pra ela, cara. Desculpa. Ela não vai te responder, cara. Acorda pra realidade, irmão. Quantas mulheres tu já subiu que já responderam pra você? 0, 1, 2? Entendeu? Sabe, é o que não entra na minha cabeça. Eu não consigo entender por que fazem isso, né? Tipo, o que o maluco vai ganhar fazendo isso, tá ligado? Eu cansei de ver na estrada, rodovia, rua daqui de Campinas, de qualquer cidade que eu já fui. Mano, o maluco chega a frear o carro no meio da rua, freia o carro, cara, só pra fazer alguma graça, como ele ficou tipo, irmão, você tá no meio do trânsito, direto, cara, freia o carro, buzina, abre a janela. Pelo amor de Deus, velho. É assim. Vai pra frente, a vida não vai te responder. Pedreiro, um caminhoneiro, meu Deus, gente. Não, caminhoneiro é demais, gente. Não tem como. Não tem como. Esse cara parece que eles combinam. Não é possível. Eles combinam, cara, juro. É da não classe, tem como. é da classe. É bizarro. E caminhoneiro, gente, toda vez que fala caminhoneiro, eu lembro disso. Que uma vez eu tava indo pra escola, na minha adolescência também. Aí o caminhoneiro mexeu comigo. Eu meti logo um dedão no meio. E eles acham graça. Aí eles pioram. Ai, que delícia. E não sei o quê. Tipo, porque eu dei dedo no meio. Ou seja, nem adianta a gente reagir de uma forma negativa, porque eles... Nossa, tem tesão nisso, parece. Porque é um negócio assim, gente, que não dá pra entender. É isso que o Gabriel falou, cara. Vocês não conseguem nada com isso. Ainda tem os caras que passam pano, que falam assim, ai não, mas vocês não gostam de receber elogios. A gente não enxerga como elogio, sabe? A gente tá longe de enxergar como elogio. Enfim, né? Ingenuidade. Existe um abismo entre tu elogiar a mina e tu dar uma dessa. Porque, assim, exato. Minha visão. Até porque o cara de 70 anos me canta, gente, na rua. Eu tenho 24. Exatamente. Exatamente. Poupe, assim, né? você tá... Ô, irmão, você tá na seca faz um tempo.
Faz tempo que você não dá uma zinha, mano, vai na zona. Eu prefiro que você faça isso, termina o negócio, fica suave, deixa as meninas em paz, velho, do que você ficar enchendo o saco das meninas na rua. Porque você não vai ganhar aumento de salário. Teu salário não vai aumentar por conta disso. Seu carro não vai melhorar por conta disso. Você não vai vender teu Celta fudido e comprar uma Ferrari por conta disso, pode ter certeza. Você não vai. A casa que você está erguendo não vai erguer sozinha porque você mexeu com a mina. Pode ter certeza que não vai ter nenhum ponto nessa história que vai trazer benefício para você. Né? E acho que é o segundo ponto, essa questão do homem ajudar em casa. Por exemplo, um amigo meu do trabalho acabou de ser pai. Né? A menina, a mãe trabalha junto com a gente, né? Eles estão lá agora de licença e tal, só que ele vai voltar semana que vem. Ela não vai. Entendeu? Já tem uma divergência aí. Uhum, Ela exato. vai ficar meses de licença maternidade, ele vai voltar, tipo, agora, terça-feira que vem, pra continuar trampando, vai continuar fazendo os bagulho dele, então, assim, já vai criar esse gap aí, né? Que ele já vai subir, vai implementar as coisas, os projetos que ele quer fazer, ela vai ficar um tempão parada, aí a hora que ela voltar já vai ter esse atraso, e, tipo, esse negócio de ajudar em casa é um bagulho que eu vejo que muita gente que eu conheço, inclusive eu me boto nesse balaio que eu não manjo muito, eu tô aprendendo a cozinhar, tô me virando aí quando eu tô sozinho fazer ovo, arroz, carne, tô me virando, fazendo os bagulho aí pra comer às vezes. A Então, tipo, carapuça é um serviu, hein, negócio... Gabriel? Tá suave. Hã? A carapuça serviu, hein? É, eu tenho Tô que botar a zoando, mão tô na zoando. consciência, né? Fazer o quê? Eu tenho que falar a real, né? Pô, eu não manjo muito, né? Tô Mas tô brincando. aprendendo, entendeu? Eu tô aprendendo a fazer as coisas, limpar e tal, porque, pô, um dia eu vou morar sozinho, né? Exato. Boa parte dos meus amigos, boa parte dos meus amigos de trabalho, inclusive da minha divisão, moram sozinhos. Os três moram sozinhos. Os caras têm que se virar, Tem. fazer o próprio rango, limpar o próprio AP, mobiliar a própria casa. Os caras têm que se rebolar e fazer o. Aí a Ana, minha namorada, me acusando, que eu não lavo nem louça. Eu sei, eu peco nisso, eu preciso melhorar esse ponto, Gente, eu amor. não Desculpa. consigo ver os comentários. Socorro, de novo. Cara, e é muito legal porque assim, isso você, quando você faz isso, você não tá ajudando só a mulher, você tá contribuindo para que o homem ele crie independência. Não, Então, primeiro que não assim, é nem não ajudar, né? É fazer o básico, gente. Pro é indivíduo. obrigação. Exatamente. Sim. O indivíduo precisa limpar o seu espaço, precisa fazer sua comida para sobrevivência, gente. Isso não é só mulher, não. Entendeu? É o Sim, em básico. questão da licença, é bem interessante, porque assim, a gente vê que os países onde mais desenvolvidos, onde a mulher ela está mais inserida no mercado de trabalho, são os países que estão tendo um problema demográfico, porque as mulheres que entram para o mercado não querem ter filhos. E por quê? Porque isso vai atrasar elas. Então, assim, o interessante, aí como que resolve? Se eu não me engano, é a Holanda, posso tá errando, mas eu acho que eles fazem o quê? A mesma licença que a mulher tira, o homem tira. E aí, quando você põe a mesma licença para os dois, então você não tem como falar, porque a mãe vai tirar mais tempo, logo eu não vou contratar ela, porque ela. Não, porque assim, todo mundo vai tirar tanto tempo de licença maternidade, licença paternidade. E aí você, quando você começa a colocar os dois nessa igualdade de tempo, você começa a incentivar mais. Porque assim, a gente está caminhando para um processo que o mundo, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a mulher vai conquistando mais liberdade, vai entrando no mercado, ela vai querer ter menos filhos. E aí vai chegar uma hora que a gente, como muitos países já estão, numa crise por falta de população. Porque não tem gente. E para a construção da sociedade, a gente precisa de mão de obra. E aí, quando você não tem pessoas ali, então, essa ideia de colocar mesmo tempo de licença para os dois, eu acho incrível, porque aí não tem desculpa, né? Os dois estão ali no mesmo patamar, nenhum dos dois. Se eles tiverem filho, vai atrasar a carreira dos dois, então, né? E aí eles acabam alcançando um pé de maior igualdade. A única coisa que eu vejo um problema com relação a isso, Carol, é a questão da amamentação, né? Porque tem mulheres que amamentam até 2 anos a criança. Então, assim, eu não sei muito bem como é que fica essa questão de horário. Eu sei que quando é recém-nascida, a amamentação é mais frequente, né? Então, eu acho que É, tem um pouco a ver mas também.
É escolha, eu acho, é amamentar até os 2 anos. Tipo, 2 anos a criança acho que já pode até comer, assim. A criança ela não precisa ficar tanto tempo. Ela tem um tempo de uma licença que vai ser o necessário, né? E, e aí é só, eu acho que é uma questão de ajuste. Se souber ajustar ao tempo que ela precisa amamentar e, e colocar a licença nesse tempo certinho, você colocar o homem também nessa licença. Então, assim, eu até estava vendo, né, que esse casal, né, que estava contando sobre essa vivência deles, né, de terem filho, acredito, na Holanda, né, eles escolhem quando eles tiram a licença. Então, por exemplo, assim, ela vai tirar primeiro, nos primeiros meses, depois eu tiro, depois ele tira para poder ficar com a criança. Eles não precisam tirar os dois juntos ao mesmo tempo. Pode tirar um de cada vez. Então, assim, ó, acho que é a sua namorada, não é? Que tá falando que a amamentação exclusiva é até os 6 meses. Então, é, não, eu acho que a amamentação ela não acaba não atrapalhando aqui, porque o tempo de licença ele vai condizer com o tempo de amamentação. E, e hoje já não tem mais essa necessidade de ficar amamentando a longo prazo, Eu acho né? que isso é muito Então, individual de cada mãe também. Eu já vi mães que amamentam até 2 anos, até 1 ano. Então depende muito também com relação a isso. Mas eu entendi o que você quis dizer. É tipo trazer uma igualdade, reduzir, né? Na verdade, reduzir essa discrepância, esse gap ao máximo possível para que a mulher possa estar no mesmo patamar de desenvolvimento profissional, né? Eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que esse ponto do trabalho também é muito importante, né? Porque, de fato, se tem essa divergência de tempo de licença, vai haver uma divergência de desenvolvimento profissional, né? E esse ponto que a Carol levantou é real mesmo, porque o que está acontecendo na Europa, né? Não só os casais estão tendo menos filhos, mas também por conta desse questionamento público em relação ao tempo de licença paternidade e maternidade, os governos estão tendo que dar, tipo, dinheiro, voucher mesmo, para os casais, para que eles tenham filhos. Então, por exemplo, pô, sabe quanto custa um filho? Vamos chutar, custa 1.000 euros por mês para ter um filho. Pô, eu pago 800. Então, o governo fala, não, vou dar 800 para você ter um filho, que a gente precisa de gente, porque senão o país vai afundar demograficamente, né? Então, tá tendo que ter essa coisa. Só que isso é possível por quê? Porque como a mulher também está trabalhando, ela também está produzindo, ela também está gerando riqueza, o que possibilita que a riqueza, que parte da riqueza que ela gera, retorne para ela, para que o seu filho, para que o crescimento do seu filho seja possível, né? Então, você tem os dois lados da equação resolvendo, né? Eu falo muito de equação porque eu sou engenheiro, não tem jeito. Então, você tem a geração de riqueza de um lado e o retorno da riqueza do outro. Porque o que acontece aqui em alguns países é a mulher fica o tempo sem trabalhar, então ela não gera essa riqueza, e aí o homem trabalha, então ele vai ganhar o dinheiro e tal para sustentar a criança, só que você só fica metade resolvido, né? Porque metade da mulher acaba ficando parada no meio do caminho, ela fica esses meses de licença, e aí rola esse gap, né? Que é o que está acontecendo no Brasil hoje, por exemplo. Eu acho também que o gap acaba que tem muita influência da cultura também. Porque é aquilo que a gente estava falando, o homem ainda não ajuda o suficiente dentro de casa. Tipo, quem deve fazer a comida da criança, sabe? Quem deve preparar as coisas? Porque, cara, a gente vê tanta mãe sobrecarregada. Mas tanta mãe sobrecarregada. É porque eu tenho filha, é porque eu tenho trabalho, é porque eu tenho as coisas de casa e tal. E, tipo, cadê o pai dessas crianças? Cadê o marido dessas mulheres que não estão ajudando suficientemente, sabe? Então, eu acho que ainda a gente precisa muito desse apoio. E eu não gosto de utilizar a palavra ajudar. Não gosto. Porque o homem tem que ajudar dentro de casa, como se fosse uma obrigação apenas da mulher e ele tá lá só auxiliando, só ajudando. Não, é obrigação dos dois. O homem não tem que ajudar, o homem tem que fazer, ponto. Entendeu? O homem tem que fazer. E a gente precisa de homens fazendo. E aí, por exemplo, muito tem a ver com a criação também. Eu tenho alguns amigos. Cara, o melhor exemplo, gente, Rodrigo Hilbert. O cara é multifuncional. Tu vai ver a história do cara. Foi criado apenas por mulheres. Não sei se você já viu a história dele, mas ele foi criado por mulheres. Eu acho que era a mãe e a avó, a mãe ou a tia e a irmã. Enfim, era uma casa de mulheres e só ele de homem.
E eu sempre percebo, e eu já vi outros exemplos também, de situações assim, de homens que foram criados por mulheres, que, tipo, eram os únicos homens da casa, que eles são menos machistas, eles têm menos atitudes assim. Não estou dizendo que homem que talvez que seja criado por um pai, por uma mãe, seja machista. Não estou generalizando não, tá, gente? Mas eu estou dizendo que eu nunca conheci nenhum homem que foi criado apenas por mulheres que teve, eu nunca consegui identificar nenhuma atitude machista nesses homens. Então, assim, essa criação, né, feminina talvez ajuda também a criar essa sensibilidade pelas mulheres, pela causa feminina. Então, assim, a gente precisa também modificar a nossa criação de uma forma que os pais entrem no consenso. Tipo assim, cara, tem um filho casal, né? Um homem e uma mulher. Vamos tratá-los da mesma forma, vamos ensiná-los as mesmas coisas, vamos preparar o mesmo caminho para eles, né? E assim, não ficar incentivando o cara a pegar várias mulheres e proibindo a garota de trazer o namorado para dentro de casa. Sabe? Fazendo esse tipo de diferenciação dentro de casa. Porque é isso que prepara o terreno para o cara crescer com esses padrões machistas, que às vezes o cara nem ele próprio tem consciência das atitudes, das coisas que ele fala, cara. São coisas que a gente vê no dia a dia. Bate na rua, o carro no trânsito, se alguém faz alguma bosta no trânsito. Se for uma mulher, qual que é o primeiro comentário? Tinha que ser uma mulher. Mulher no volante, perigo constante. Então a gente vê esse tipo de comentário que rebaixam e inferiorizam as mulheres, cara. Não tem jeito. E aí você cria um cara para ficar falando essas coisas. Entendeu? Então, acho que muito está na criação, gente. A cultura, ela tem muito da educação que a gente dá dentro de casa, né? A formação do indivíduo, ela é basicamente pelos valores que ele constrói dentro de casa, não é na escola. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso pesa muito também. Acho que essa questão cultural melhorou muito nas últimas gerações, né? Se pegar nossos avós, por exemplo, era quase que mandatário. O cara trabalha, a mulher fica em casa fazendo tudo. Total. Tipo, literalmente tudo. E tinha uma caralho de filho, né? E aí o cara trabalhava em tudo. E aí acho que ao longo do tempo isso foi mudando, né? Foi tendo menos filho. A mulher foi trabalhando, foi estudando, foi fazendo um monte de coisa. Eu tenho até um exemplo em casa, por exemplo. A minha avó, mãe do meu pai, não queria que minha mãe estudasse muito, continuasse fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, os três que minha mãe fez. Queria que ficasse em casa cuidando de mim, do meu irmão e tal. E tipo, pô, sua sogra não quer que você estude, não quer que você trabalhe, não quer que você se desenvolva profissionalmente, para que você fique cuidando dos filhos. Por quê? Porque essa é a mentalidade que ela tinha na época, que ela ficava em casa, o Exato. marido trabalhava, só ele provia. Hoje você tem, muitas vezes, até a situação oposta, né? A mulher que trabalha e o cara fica em casa. E, Uhum. em algumas famílias, hoje em dia, essa é a realidade, na verdade, né? O cara cuida dos filhos da casa e a mulher que tem um cargo alto, ela que trabalha. Então tá rolando esse flip, né? Hoje em dia. Não só tá, não só os patamares estão se equilibrando, mas muitas vezes está trocando, né? Tá tendo essa troca de responsabilidades, por assim dizer. Não, concordo plenamente, Gabriel. Realmente a gente já teve muita evolução mesmo, graças a Deus, né? A ideia é essa, e na verdade nem é só com a causa feminina isso. Isso é também a tolerância com os LGBT gente, eu já me perdi aqui. Eu só sei LGBT, mas vocês incluem o resto aí. Isso também acontece, né? A nossa geração é uma geração muito mais tolerante, muito mais tranquila de ver um casal homossexual na rua se beijando. Porra, não tô nem aí. Agora, meus avós já ficam incomodados. Então, assim, esse tipo de coisa também vai evoluindo de geração para geração. Graças a Deus, a nossa geração já é uma geração consciente com relação a isso. E eu acredito que a gente vai conseguir também evoluir ainda mais com relação à causa feminina. Mas é aquela coisa, começa dentro de casa. Começa dentro de casa. A gente, e não é, tipo, jogar isso para o Estado, como
as feministas marxistas fazem, o pessoal fala que tudo quer, né, com essa mentalidade de Estado paternalista, tudo quer jogar para o Estado. E não é assim que as coisas funcionam. A gente sabe que o Estado legitimou uma cultura machista por muito tempo, né? O voto feminino no Brasil foi ser sancionado aqui em 1932, né? Mandei para o Gabriel outro dia. A primeira lei educacional brasileira, em 1827, proibia que as mulheres aprendessem mais do que 3 operações matemáticas. E aí, e na época, assim, gente, eu li sobre isso no site do Senado. Então, são informações realmente verídicas. Eles publicaram uma matéria sobre isso. Inclusive, tinham falas de senadores e esses senadores diziam assim: não, porque as mulheres são inferiores intelectualmente do que os homens. Não tem por que a gente ensinar mais do que 3 operações matemáticas. Elas não têm capacidade de raciocinar. Os caras falavam isso, tá? É no final do século XIX. Então, assim, o Estado legitimou, cara, muita coisa. Lei do divórcio também, acho que foi, não sei quando é que foi, gente, mas foi século XX, que a mulher foi permitida a se divorciar. Então, assim, o problema não está no capitalismo, definitivamente. O problema está nas instituições, na cultura e no Estado que legitima essa cultura, que passa pano e que alimenta. Entendeu? E, enfim, gente, é isto. Tem mais alguma coisa que precisamos falar, que abordamos, que não abordamos? Acho que já falou bastante, viu? A gente falou muita coisa, socorro. Caralho, 1 hora e meia já de rolê. 1 hora e Olha, meia. acho que a gente conseguiu falar tudo, falando do mendigo, falando das coisas da mulher, mídia, trabalho, Estado, feminismo liberal. Acho que a gente conseguiu abarcar tudo aí. E olha, gostei, viu? Acho que foi um tema Achei muito muito legal que a produtivo. gente tocou essa ideia. Acho que a gente Muito. conseguiu falar muito assim do tema. Já é a segunda aí que eu faço com a Letícia. A terceira já fala muito no Fantástico. Mas, ó, gostei. Obrigado, meninas, pela presença de vocês. Acho que foi muito legal a gente trocar essa ideia. Acho que é um tema diferente aí, que acho que é sempre bem-vindo falar de um negócio diferente dos temas tradicionais aí. E estamos open para a próxima. Próxima ideia que se tiver algum assunto, só mandar um salve que a gente marca, faz a arte e vamos embora. Boa. Obrigada, Gabriel, Tá. pelo convite. Obrigada por estar aqui ouvindo a gente sobre esse assunto que a gente sabe que é difícil trazer homens, mas, enfim, né, a gente sabe que você vai influenciar seus amigos, as pessoas aí, né, trazer esse tema aqui para o Expresso também, para o pessoal libertário, é muito importante. E obrigada pelo convite. E, gente, quem não conhece ainda, a Carol entrou pela nossa conta. A gente está com a bancada feminina da UJL. O JL é o maior movimento estudantil liberal do Brasil. A gente abriu a bancada feminina e a gente criou um Instagram para trazer conteúdo, né, informativo e didático sobre esses temas que a gente abordou aqui e sobre muitos outros também. Então, sigam nossa página, porque estou aqui fazendo mexendo. Sigam nossa página, porque vai ser bem bacana. A gente vai postar sempre esses conteúdos com essa perspectiva mais sobre a liberdade mesmo, liberal, libertário, individualista, né? De um modo geral. Obrigada, Gabriela. Sim. Obrigada pelo convite, pelo espaço. E até a próxima, espero. Até a próxima. Sim, aprendi muita coisa hoje, eu gostei demais. Bem legal. Muito bacana o debate. Muito bom demais. Boa noite, gente. Valeu, galera. Boa noite. Família. Até mais.